Existem 10 coisas que você deve eliminar silenciosamente para se tornar poderoso. E não deve contar a ninguém que está fazendo isso agora. Você está vazando o poder. 10 vazamentos, 10 drenos, 10 buracos no seu balde que estão esvaziando tudo o que você despeja nele. Você tem tentado se tornar poderoso, adicionando mais coisas, mais hábitos, mais disciplina, mais esforço, mais habilidades, mais trabalho, mais tudo. Mas não importa quanto você adicione se está tudo vazando. Você não pode encher um balde com buracos, e o seu balde tem 10 buracos. O poder não vem do que você constrói, vem do que você elimina. Cada pessoa poderosa que você conhece não é poderosa pelo que tem, é poderosa pelo que removeu. As distrações que cortou, os drenos que vedou, as pessoas que eliminou, os hábitos que matou, as fraquezas que apagou. Elas tamparam os buracos primeiro. E agora tudo que despejam nelas mesmas fica. Nada vaza, nada drena, tudo se multiplica. Mas aqui está o que a maioria das pessoas erra. Elas anunciam suas eliminações. Contam para todo mundo o que estão cortando. Postam sobre suas mudanças. Dizem aos amigos: estou removendo essa pessoa da minha vida. Não vou mais fazer isso. Estou mudando tudo. E então 3 coisas acontecem. As pessoas que se beneficiam da sua fraqueza tentam te parar. As pessoas que falharam na mesma tentativa te desanimam. E as pessoas que temem o seu poder usam o seu anúncio contra você. Cada eliminação que você anuncia é uma batalha que você terá que travar. Cada mudança que você transmite é uma oportunidade de interferência. Maquiavel entendeu algo sobre o poder que a maioria das pessoas ignora. A transformação deve ser silenciosa, invisível, indetectável, até estar completa. Você não anuncia que está se tornando poderoso. Você simplesmente se torna poderoso em silêncio. E quando alguém perceber, quando perceberem que você é diferente, já é tarde demais. Os vazamentos estão vedados. O poder está construído. A janela para te deter ficou fechada antes que eles soubessem que estava aberta. Este roteiro revela as 10 coisas que estão vazando o seu poder agora. 10 drenos que você provavelmente nem reconhece como drenos. E para cada um, mostrarei como eliminá-los silenciosamente. Sem anúncios, sem drama, sem dar a ninguém a chance de interferir. Mas você deve seguir uma regra. Não conte a ninguém. Apenas execute em silêncio. Deixe-os se perguntarem o que aconteceu com você. Que percebam tarde demais que você não é mais a mesma pessoa. É assim que o poder é construído. No silêncio, na sombra, até se tornar inegável. A primeira coisa que você deve eliminar silenciosamente são as explicações. Você se explica constantemente. Alguém questiona sua decisão e você justifica. Alguém pergunta por que você fez algo e você dá razões. Alguém te olha de lado e você sente a necessidade de fazê-los entender. Você foi treinado para explicar, para justificar, para deixar as pessoas confortáveis com as suas escolhas. Mas cada vez que você se explica, você vaza poder. Você passa de uma posição ofensiva para uma posição defensiva. Você dá munição para que discutam com você. Você mostra que precisa da compreensão deles. E no momento em que sabem que você precisa da compreensão deles, eles têm poder sobre você. Observe o que acontece quando alguém te questiona e você explica. Eles argumentam com suas razões, encontram brechas na sua lógica, fazem você defender algo que não precisava de defesa. Agora você está sendo julgado. Agora está buscando a aprovação do júri. Agora eles têm poder sobre você, porque você os colocou na posição de juiz. Tudo porque você explicou quando deveria ter ficado em silêncio. Como eliminar as explicações sem que ninguém perceba? Você não anuncia. Não me explico mais. Isso é apenas outra forma de explicação. Em vez disso,
Você simplesmente para de se explicar. Alguém pergunta por que você fez algo. Você diz, porque eu quis. Ou não diz nada. Você sorri. Você segue em frente, sem justificar, sem dar razões, sem tentar fazer alguém entender. No início, as pessoas vão pressionar mais. Estão acostumadas com suas explicações. Esperam por elas. Mas quando consistentemente não obtêm nada, param de perguntar. Aprendem que você não se explica. E nunca ouviram você anunciar isso. Simplesmente se tornou verdade. Se você anunciar que não vai mais se explicar, convida desafios. As pessoas vão especificamente tentar arrancar explicações de você. Vão testar o novo limite. Mas se você simplesmente parar em silêncio, não há nada a testar. Não há anúncio a desafiar. Só há uma pessoa que não se explica mais. Maquiavel escreveu que não se deve tentar vencer pela força o que pode ser conquistado pela destreza. A abordagem silenciosa é mais poderosa do que a declarada. A pessoa que anuncia, não me explico, vira alvo. A pessoa que simplesmente para de se explicar, vira mistério. Você quer ser um mistério, não um alvo. Não lute pelo direito de não se explicar. Apenas não se explique. A luta nunca foi necessária. Essa é a primeira eliminação. As explicações. Pare de dá-las. Em silêncio. A segunda coisa que você deve eliminar silenciosamente é a disponibilidade. Você está disponível demais. Acessível demais. Qualquer pessoa consegue o seu tempo. Qualquer pessoa consegue a sua atenção. Qualquer pessoa consegue uma resposta sua. Você responde mensagens imediatamente. Aceita convites sem hesitar. Abre espaço para qualquer um que peça. E cada vez que faz isso, você drena poder. Porque a escassez cria valor. A disponibilidade o destrói. Quanto mais disponível você é, menos valioso se torna. Quanto menos as pessoas precisam se esforçar para te alcançar, menos valorizam esse acesso. Pense nas pessoas que você mais valoriza. São as que respondem instantaneamente a cada mensagem. São as que estão sempre livres quando você quer se encontrar. Não. As pessoas que você valoriza são as difíceis de alcançar, cujo tempo parece precioso para quem você precisa se esforçar para ter acesso. A escassez delas cria valor na sua mente. Você as busca porque não estão disponíveis. Enquanto isso, as pessoas que estão sempre disponíveis, você as considera garantidas. Você sabe que elas vão estar lá, então importam menos. Como eliminar a disponibilidade sem que ninguém perceba? Você não anuncia, estou menos disponível agora. Você simplesmente se torna menos disponível. Responde mensagens mais devagar. Não para jogar, mas porque está ocupado construindo poder. Aceita menos convites, não para ser grosseiro, mas porque seu tempo é genuinamente valioso. As pessoas vão notar que é mais difícil te alcançar, mas não vão saber que você está fazendo isso intencionalmente. Vão assumir que você está ocupado, importante, valioso. E essa suposição se torna a realidade deles. Se você anunciar que está ficando menos disponível, as pessoas se sentirão rejeitadas e vão reagir. Mas se você simplesmente desaparecer gradualmente da disponibilidade, vão se ajustar. Vão assumir que você cresceu, que sua vida ficou mais plena. E estarão certas. Essa é a segunda eliminação. A disponibilidade. Reduza-a em silêncio. A terceira coisa que você deve eliminar silenciosamente são as reações emocionais visíveis. Quando alguém te provoca, você reage. Quando alguém te irrita, aparece no seu rosto. Quando alguém te magoa, eles veem. E cada reação emocional visível é uma janela que você deixa aberta para que entrem no seu mundo. As emoções visíveis são mapas. Elas mostram às pessoas o que te afeta, o que te dói, o que te provoca. E as pessoas usam esses mapas, consciente ou inconscientemente, para te controlar.
Quando sabem que determinado assunto te irrita, eles o mencionam quando querem te desestabilizar. Quando sabem que certa crítica te abala, usam-na quando querem poder sobre você. As suas reações emocionais são as suas vulnerabilidades, e você as exibe publicamente. Mas calma não significa não sentir. Significa que o que você sente não é imediatamente transmitido para o rosto, para o tom, para o corpo. Você processa internamente. Você responde em vez de reagir. Você escolhe o que transmitir. Como eliminar reações emocionais sem que ninguém perceba. Você não anuncia, não me afeto mais com nada. Isso seria uma mentira. E as pessoas perceberiam rapidamente. Em vez disso, você simplesmente cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Alguém diz algo que normalmente te irritaria. Em vez de reagir imediatamente, você respira. Você pausa. Você escolhe. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde o poder vive. Com o tempo, as pessoas vão notar que você é difícil de provocar. Vão notar que você não reage da maneira esperada. E essa imprevisibilidade te protege, porque não tem mais o mapa das suas emoções. Essa é a terceira eliminação. As reações emocionais visíveis. Interiorize-as em silêncio. A quarta coisa que você deve eliminar silenciosamente é o conselho gratuito. Você dá sua sabedoria de graça. Alguém tem um problema e você oferece a solução. Alguém está lutando e você compartilha tudo o que sabe. Você pensa que isso cria valor, que as pessoas vão te ver como valioso, como sábio, como alguém a quem recorrer. Mas o que acontece quando você dá conselhos de graça é o oposto. As pessoas não valorizam o que obtêm sem esforço. Elas pegam seu conselho, talvez nem implementem, e voltam pedindo mais, porque não custou nada. O seu conhecimento, a sua experiência, os anos que você levou para aprender o que sabe, tudo isso foi reduzido a zero. E o pior, quando você dá conselhos de graça, as pessoas te veem como um recurso, não como uma autoridade. Recursos são utilizados. Autoridades são respeitadas. Como eliminar o conselho gratuito sem que ninguém perceba? Você não anuncia, não dou mais conselhos de graça. Isso parece pretensioso. Em vez disso, você simplesmente começa a filtrar. Quando alguém pede conselho, antes de responder, você faz perguntas. Você entende o contexto. Você vê se eles já tentaram resolver por conta própria. Se não tentaram, você os redireciona. O que você já considerou. Isso não apenas qualifica quem recebe a sua sabedoria, também ensina às pessoas que você não é um atalho disponível para qualquer um. Para aqueles que merecem, você ainda ajuda. Mas agora, há critério, há filtro, há peso. E esse peso cria valor. Essa é a quarta eliminação. O conselho gratuito. Filtre-o em silêncio. A quinta coisa que você deve eliminar silenciosamente são as amizades por conforto. Você mantém pessoas na sua vida que não te fazem crescer. Não porque as ama, não porque te adicionam valor, mas porque é confortável, porque elas te conhecem há anos, porque seria estranho deixá-las ir, porque você não quer ter aquela conversa. Essas são as amizades por conforto. E elas estão drenando o seu poder silenciosamente. As pessoas ao seu redor moldam quem você se torna. Não porque escolham te moldar, mas porque você se adapta ao ambiente ao qual pertence. Quando o seu ambiente é composto por pessoas que estão estagnadas, confortáveis, resignadas, você se adapta a isso. Você abaixa o nível inconscientemente para pertencer, para não se destacar, para não fazer ninguém se sentir mal por estar avançando. Como eliminar amizades por conforto, sem drama? Você não faz um grande anúncio. Você não tem a conversa difícil, pelo menos não imediatamente. Você simplesmente começa a investir menos. Você se torna menos disponível para elas, especificamente. Você declina convites com mais frequência. Você responde com menos entusiasmo.
Gradualmente, a distância cresce naturalmente. Não há confronto, não há drama, apenas uma separação orgânica impulsionada pela sua mudança de prioridades. E, simultaneamente, você começa a se mover para ambientes onde as pessoas estão onde você quer estar. Você não anuncia essa transição. Você simplesmente aparece em lugares diferentes, passa tempo com pessoas diferentes, e o novo ambiente começa a te moldar. Essa é a quinta eliminação, as amizades por conforto. Deixe-as ir, em silêncio. A sexta coisa que você deve eliminar silenciosamente é o esforço visível. Você mostra seu trabalho. Você publica sobre o quanto está trabalhando. Você menciona como está cansado, como está lutando, como está se dedicando. Você quer que as pessoas saibam que está se esforçando. Mas aqui está o problema. O esforço visível reduz o impacto dos seus resultados. Quando as pessoas veem o quanto você está trabalhando, elas atribuem seus resultados ao esforço, não ao talento. Não à inteligência, não à habilidade, só ao trabalho duro. E trabalho duro é algo que qualquer pessoa pode fazer com esforço suficiente. O mistério do poder está na graciosidade. Quando as pessoas veem resultados sem ver o esforço, eles parecem mágica, parecem dom, parecem habilidade superior. E isso cria uma distância psicológica entre você e elas. Uma distância que é o espaço do poder. Como eliminar o esforço visível? Você para de documentar a luta. Você para de postar sobre o processo difícil. Você deixa os resultados aparecerem sem o contexto do esforço que custaram. Você ainda se esforça, provavelmente mais do que antes. Mas agora o esforço acontece nos bastidores. O palco mostra apenas o resultado polido. E as pessoas ficam se perguntando como você faz parecer tão fácil. Essa é a sexta eliminação. O esforço visível. Esconda-o. Em silêncio. A sétima coisa que você deve eliminar silenciosamente são as reclamações. Você reclama sobre o trabalho, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre o que não está funcionando. E cada reclamação, por menor que seja, drena o seu poder. Por quê? Porque reclamar comunica que as circunstâncias têm poder sobre você, que você está à mercê de forças externas, que você é uma vítima do ambiente ao invés de um agente dentro dele. E a percepção de vitimização, mesmo que parcial, destrói a aura de poder. As pessoas poderosas não reclamam, não porque suas vidas sejam perfeitas, mas porque entenderam que reclamar não muda nada, exceto a percepção que os outros têm de você. Além disso, quando você reclama, você revela o que te incomoda. Revela suas frustrações, seus pontos de pressão, suas vulnerabilidades. E como já discutimos, qualquer vulnerabilidade que você revela pode ser usada contra você. Como eliminar as reclamações? Você simplesmente para. Não anuncia que parou. Apenas para. Quando algo está errado, você ou age para mudar, ou aceita e segue em frente. Não existe uma terceira opção chamada reclamar no repertório do poderoso. As pessoas vão notar que você não reclama mais. Vão notar que você parece mais calmo, mais no controle, mais estabelecido. Vão assumir que sua vida é melhor. E em muitos aspectos, será. Porque a energia que ia para reclamações agora vai para soluções. Essa é a sétima eliminação. As reclamações. Silencias completamente. A oitava coisa que você deve eliminar silenciosamente são os padrões negociáveis. Você tem padrões para si mesmo, para como as pessoas devem te tratar, para o que você aceita, para o que você permite. Mas esses padrões são negociáveis. Quando alguém pressiona, você cede. Quando a situação fica desconfortável, você abaixa. Quando a alternativa parece muito solitária, você aceita menos do que deveria. E cada vez que você negocia seus padrões, você envia uma mensagem que eles não são realmente padrões.
são sugestões, e sugestões são ignoradas. Os padrões não negociáveis criam respeito. Quando as pessoas sabem que você tem limites que não se movem, elas param de testar esses limites. Quando sabem que você simplesmente não aceita certo comportamento, elas param de oferecê-lo. Você se torna alguém com quem precisam se ajustar, não alguém que se ajusta a elas. Como tornar seus padrões não negociáveis sem confronto? Você não anuncia seus padrões, não faz discursos sobre seus limites. Você simplesmente mantém. Quando algo viola um padrão, você age de acordo, silenciosamente. Você se afasta, você para de responder. Você remove o acesso, sem explicação, sem aviso, sem negociação. A ação em si comunica o padrão mais claramente do que qualquer declaração poderia. Com o tempo, as pessoas aprendem onde estão suas linhas. Não porque você as disse, mas porque viram o que acontece quando são cruzadas. E isso cria um tipo de respeito que palavras nunca conseguiriam. Essa é a 8ª eliminação: os padrões negociáveis. Torne-os fixos, em silêncio. A 9ª coisa que você deve eliminar silenciosamente são os vazamentos de informação. Você conta demais. Seus planos, seus movimentos, suas intenções, seus sonhos. Você compartilha o que está construindo antes de estar construído. Você revela suas estratégias antes de serem executadas. Você deixa escapar suas fraquezas em conversas que pensou ser seguras. Cada pedaço de informação que você vaza é uma vantagem que você entrega. É uma oportunidade que você dá a outros para se posicionarem, para prepararem contramovimentos, para minarem o que você está construindo. O poder vive na informação assimétrica. Quando você sabe mais do que os outros sabem sobre você, você tem vantagem. Quando eles sabem tanto quanto você sabe sobre si mesmo, o campo está nivelado, e um campo nivelado beneficia quem tem menos a perder. Como eliminar os vazamentos de informação? Você se torna um cofre. Você compartilha resultados, não processos. Você mostra o produto final, não o projeto. Você revela conquistas, não planos. Quando as pessoas perguntam o que você está fazendo, você diz: trabalhando em algumas coisas. Quando perguntam sobre seus planos, você diz: veremos o que acontece. Você se torna deliberadamente vago sobre o futuro e específico apenas sobre o passado. As pessoas vão achar você misterioso. Algumas podem ficar frustradas, mas frustração e curiosidade são formas de poder que você tem sobre elas. Elas estão pensando em você, tentando entendê-lo, querendo saber mais. E você controla o fluxo de informação. Maquiavel escreveu que quem deseja ser obedecido deve saber como comandar, e comandar exige vantagem de informação. Você deve saber mais do que os outros sabem. Você deve ver o que os outros não conseguem ver. E não pode ter essa vantagem se está constantemente vazando o que sabe. Seja o cofre, não o vazamento. Essa é a 9ª eliminação: os vazamentos de informação. Torne-se um cofre, em silêncio. A 10ª coisa que você deve eliminar silenciosamente é a necessidade de aprovação. Esta é o vazamento mestre, o que possibilita todos os outros. Sem eliminar este, todos os outros voltarão. Esta é a raiz. Esta é a fonte. Esta é a que mais importa. Você precisa que as pessoas aprovem você. Precisa que pensem que você está indo bem, que você é bem-sucedido, que você é bom. Cada decisão que você toma passa pelo filtro de o que eles vão pensar. Cada movimento que você considera é medido por como isso vai parecer. Você precisa de validação exterior. E essa necessidade é o vazamento mestre. Porque quando você precisa de aprovação, você se explica para obtê-la. Você fica disponível para mantê-la. Você mostra emoções para que as pessoas as validem. Você dá conselhos gratuitos para parecer valioso. Você mantém amizades por conforto para se sentir querido.
Você mostra esforço para que reconheçam. Você reclama para que simpatizem. Você negocia padrões para que não te rejeitem. Você vaza informação para que se sintam incluídos. Cada outro vazamento existe porque este existe. A necessidade de aprovação é a vulnerabilidade raiz. É por isso que você não consegue simplesmente decidir parar com os outros vazamentos. Você para um e a necessidade de aprovação o reabre. Você veda um buraco e a necessidade de aprovação cria um novo. Enquanto você precisar de validação externa, você continuará criando maneiras de obtê-la. E cada maneira que você criar é um vazamento, um dreno, um buraco no seu balde de poder. Como eliminar a necessidade de aprovação sem que ninguém perceba? Você não anuncia. Não preciso mais da aprovação de ninguém. Isso soa defensivo e sugere que você realmente precisa. Em vez disso, você começa a se validar internamente. Você toma uma decisão. Você verifica consigo mesmo. Isso está alinhado com o que eu quero? Sim. Feito. Nenhuma verificação externa necessária. Você faz algo. Você avalia por conta própria. Foi um bom trabalho? Sim. Feito. Não precisa que alguém confirme. Você lentamente constrói um sistema de validação interna que substitui o externo. E as pessoas vão notar que você parece mais confiante, mais seguro, menos carente. Mas não vão saber que você se reconfigurou. Vão apenas ver o resultado. A beleza de eliminar esse vazamento é que ele automaticamente reduz todos os outros. Quando você não precisa de aprovação, não precisa se explicar. Quando não precisa de aprovação, não precisa estar disponível para validação. Quando não precisa de aprovação, não precisa mostrar emoções para ganhar simpatia. O vazamento mestre alimenta todos os outros. Corte o mestre e os outros morrem de fome. Um por um, eles secam, porque todos eram apenas estratégias para obter a aprovação que você não precisa mais. Maquiavel escreveu sobre o leão e a raposa. O leão não consegue se proteger das armadilhas, e a raposa não consegue se defender dos lobos. Por isso, deve-se ser raposa para reconhecer armadilhas e leão para assustar os lobos. O que ele entendeu é que precisar de aprovação é uma armadilha. Parece conexão, mas é uma gaiola. A pessoa que precisa de aprovação está presa por essa necessidade. Não consegue se mover livremente, não consegue agir com ousadia. Está sempre verificando se ainda é aprovada. A pessoa poderosa reconhece essa armadilha e a evita. Ela se torna autovalidante, aprova a si mesma. E essa aprovação interna é uma fortaleza que nenhuma opinião externa consegue penetrar. Essa é a 10ª eliminação, a necessidade de aprovação. Torne-se autovalidante, em silêncio. O vazamento mestre, a raiz de todos os outros. Vede este e os demais permanecem vedados. 10 eliminações. 1. Explicações. 2. Disponibilidade. 3. Reações emocionais visíveis. 4. Conselhos gratuitos. 5. Amizades por conforto. 6. Esforço visível. 7. Reclamações. 8. Padrões negociáveis. 9. Vazamentos de informação. 10. A necessidade de aprovação. 10 vazamentos que têm drenado o seu poder. 10 buracos que têm esvaziando tudo que você despejava em si mesmo. Agora você sabe o que são. Agora você sabe como vedá-los. Mas lembre-se da regra. Silêncio. Não conte a ninguém o que você está eliminando. Não anuncie a sua transformação. Não pergunte por apoio, responsabilidade ou encorajamento. No momento em que você contar a alguém, você convidou a interferência. Você deu poder sobre a sua mudança. Você criou algo a desafiar, a testar, a minar. A purga silenciosa não precisa de testemunhas, apenas execução. Comece amanhã. Escolha um vazamento. Vede-o silenciosamente. Não conte a ninguém que está fazendo isso. Não explique a mudança quando as pessoas notarem algo diferente. Apenas seja diferente. Depois, escolha o próximo vazamento. Vede-o silenciosamente. Um por um, você veda todos os 10. Um por um,
o seu poder para de vazar. Um por um, tudo que você despeja em si mesmo começa a ficar. Em 6 meses, as pessoas vão te olhar de forma diferente. Não vão saber o que mudou. Não vão entender por que você parece diferente. Mais poderoso, menos disponível, mais difícil de ler, impossível de manipular, mais bem-sucedido com menos esforço aparente. Elas vão perguntar o que aconteceu com você. E você não vai dizer, porque contar daria a elas o plano. Contar as ajudaria a fazer o mesmo. E porque você ajudaria concorrentes a se tornarem poderosos. Quando perceberem, já estará feito. Os vazamentos estão vedados. O poder está construído. A transformação está completa. Eles perderam a janela. Eles poderiam ter te parado quando você estava vazando em todo lugar. Quando você estava se explicando. Quando estava disponível para todos. Quando suas emoções eram legíveis. Quando você dava sabedoria de graça. Quando desperdiçava tempo em amizades por conforto. Quando seu esforço era visível. Quando você reclamava. Quando seus padrões eram negociáveis. Quando você vazava informação por todo lado. Quando precisava da aprovação deles para se sentir bem. Eles tiveram tantas oportunidades de te manter fraco. Mas você não lhes deu um aviso. Você não transmitiu o que estava cortando. Você vedou os vazamentos no silêncio. E agora é tarde demais para te deter. 10 coisas para eliminar silenciosamente para se tornar poderoso. Não conte a ninguém. Apenas execute. E se torne poderoso enquanto eles ainda estão se perguntando o que aconteceu. A maioria das pessoas tenta crescer enquanto ainda se agarra a hábitos, relacionamentos e comportamentos que silenciosamente destroem a sua autoridade. Agora me diga nos comentários, você está pronto para eliminar o que te enfraquece, sem anunciá-lo ao mundo? Se essa mensagem tocou você e fez sentido, escreva nos comentários, eu elimino a fraqueza. Vamos ver quantos aqui estão verdadeiramente prontos para se tornarem poderosos em silêncio. E não se esqueça, continue assistindo o próximo vídeo. Ele é muito mais importante do que você imagina.